Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Bom dia, pessoal. Meu nome é Pedro Paulo, sou professor de obstetrícia do FTC e preceptor de obstetrícia do IPERBA. Nós vamos conversar um pouquinho sobre hipertensão na gravidez. Essa é uma patologia bastante frequente, 10 a 15% da população tem hipertensão, e ela traz uma morbidade, uma mortalidade importantes para a gestação. Então, a classificação de hipertensão na gravidez, segundo a FIGO, segundo a Organização Mundial de Saúde, a Febrasgo, é dessa forma: pré-eclâmpsia e eclâmpsia, hipertensão crônica com pré-eclâmpsia superimposta, hipertensão gestacional, que poderia ser hipertensão transitória e hipertensão crônica. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre cada uma delas. Quais são os critérios diagnósticos da pré-eclâmpsia? A pré-eclâmpsia ocorre quando a paciente tem uma hipertensão associada à proteinúria ou a outros fatores que nós vamos nos reportar mais tarde. Então, o que é hipertensão? Hipertensão é quando a paciente tem uma pressão sistólica maior do que 140 ou pressão diastólica maior do que ou igual a 90 milímetros de mercúrio, em duas ocasiões com diferença de 4 horas de diferença, após a 20ª semana de gestação em uma paciente previamente normotensa. Se a pressão sistólica for maior do que 160 ou a diastólica maior do que 110, é suficiente para confirmar a hipertensão em uma única tomada. Okay? Se nós associarmos isso à proteinúria maior ou igual a 300 mg e urina de 24 horas, uma relação proteína-creatinina maior ou igual a 0,3, o teste de fita de uma cruz ou mais, então, se a proteinúria não for possível fazer, então nós também temos proteinúria diagnosticado e teremos também o diagnóstico de pré-eclâmpsia. No entanto, não é só isso que faz o diagnóstico de pré-eclâmpsia, certo? Mas mais atualmente, em 2009, saiu um papel, uma recomendação do American College, de que quando você também tem hipertensão e contagem de plaquetas menor do que 100 mil, creatinina sérica maior do que 1,1 mg por decilitro, ou aumento de 2 vezes de creatinina na ausência de doença renal, ou um aumento de transaminases de 2 vezes o valor normal, edema agudo de pulmão, sintomas visuais ou cerebrais, ou então aquela pré-eclâmpsia tardia, também temos o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Então, isso começou em 2006 a 2009 com o Cibai, quando ele publicou o trabalho deles falando sobre pré-eclâmpsia atípica, certo? Então, isso se enquadraria no caso de pré-eclâmpsia atípica, mas que hoje já foi incorporado pelo Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia e já está em atividade, esses critérios já estão em atividade. A paciente é classificada como hipertensa crônica quando ela já está em uso de antihipertensivo antes da gravidez, quando ela apresenta hipertensão antes de 20 semanas de idade gestacional ou quando ela tem persistência de hipertensão com mais de 12 semanas de puerpério. A paciente tem hipertensão crônica com pré-eclâmpsia superimposta quando tem aparecimento de pacientes de hipertensão, em pacientes hipertensas, tem aparecimento de proteinúria, hiperuricemia, trombocitopenia e elevação de enzimas hepáticas. Quando acontece isso, nós estamos em frente a um quadro de pré-eclâmpsia superimposta à hipertensão crônica. A hipertensão gestacional. O que seria hipertensão gestacional? É quando aparece hipertensão isolada, tardiamente na gestação ou no puerpério, sem nenhuma proteinúria ou sem nenhum daqueles marcadores que eu tinha falado anteriormente como critério de pré-eclâmpsia. Okay? Ela é chamada de hipertensão transitória quando ela tem uma normalização até 12 semanas após o parto. Hipertensão crônica se existe uma persistência da elevação da TA 12 semanas depois do parto. Esse aqui é uma mesa de búzios, eu costumo brincar com isso, dizendo que é assim que nós fazemos a predição da hipertensão na gestação. Na realidade, existem já alguns trabalhos falando de fatores de crescimento placentário, de ultrassonografia para predição de pré-eclâmpsia. No entanto, esses critérios ainda não estão bem definidos e bem delimitados, ainda não são tão importantes para a prevenção
porque adianta para a gente a predição se a gente puder prevenir. Então, disse que a paciente tem alto risco de desenvolvimento de pré-eclâmpsia quando você faz na ultrassonografia uma cisura protodiastélica da artéria uterina no segundo trimestre, com uma sensibilidade de 18%. Um exame que tem uma sensibilidade de 18%, ele é um exame ruim para rastreamento. Ele tem uma especificidade de 99, quer dizer, ele diz que quando é negativo, não vai haver pré-eclâmpsia. No entanto, ele não diz, ele não consegue discriminar quem realmente vai desenvolver pré-eclâmpsia. No segundo semestre da gravidez, quando tem uma elevação na índice de resistência, a sensibilidade é de 80%. Melhora. No entanto, já é no segundo semestre da gravidez. Nós queremos fazer a prevenção no primeiro trimestre da gravidez, ok? Bom, então como é que a gente faz a prevenção da pré-eclâmpsia? O que é importante para a gente prevenir pré-eclâmpsia? Então, existem fatores de risco para pré-eclâmpsia, que são nuliparidade, pacientes nulíparas têm alto risco para pré-eclâmpsia, idade menor do que 18 anos e maior do que 40 anos, uma pré-eclâmpsia anterior, hipertensão crônica, doença renal crônica, trombofilias, colagenoses, gemelidade, diabetes e índice de massa corpórea maior do que 30, aqui está 26, mas maior do que 30 seria o principal. A raça negra, por causa da hiperhomocisteinemia, hidropsia fetal, e existe um fator masculino, homens que têm que tiveram mulheres que tiveram pré-eclâmpsia, se ele repete, ele tem relação com outra mulher, tem um outro casamento, um filho com a outra parceira, essa parceira tem 2 vezes maior risco de ter pré-eclâmpsia, então existe um fator masculino também não bem estudado ainda. Quem teve crescimento intrauterino restrito e mole datiforme também são fatores de risco para pré-eclâmpsia. Esse aqui é um trabalho que fala sobre a recomendação de utilização de aspirina. Então, como é que a gente faz a prevenção da pré-eclâmpsia? A prevenção da pré-eclâmpsia a gente faz com baixa dose de aspirina. Essa baixa dose de aspirina são 100 mg à noite, então a gente utiliza para pacientes que têm fatores de risco, nós utilizamos 100 mg de aspirina à noite. Esse aqui é um trabalho de 2014, de uma força-tarefa de prevenção e morbidade e mortalidade por pré-eclâmpsia dos Estados Unidos. Esse trabalho de 2014, eles recomendam pacientes que têm um desses fatores de risco aqui, são considerados altos fatores de risco, ele recomenda a baixa dose de aspirina. Então, história de pré-eclâmpsia, especialmente quando acompanhado de efeitos adversos, de eventos adversos. Gestação múltipla, hipertensão crônica, diabetes tipo 1 e 2, doença renal e doença autoimune, como lúpus e síndrome anticorpo antifosfolípide, está recomendada a utilização de aspirina 100 mg à noite nessas pacientes. Se a paciente tem riscos moderados, como nuliparidade, obesidade, que é aquele índice de massa corpórea maior do que 30, história familiar de pré-eclâmpsia, características sociodemográficas, como raça negra, baixo nível social, idade maior do que 35 anos, e fatores pessoais como baixo peso ao nascer na gestação prévia e gestações prévias com efeitos adversos, com desfechos adversos, e uma gestação com intervalo maior do que 10 anos. Se ela tiver 2 desses, você deve considerar o uso de AS também. Então, a paciente que seja nulípara e obesa, já está recomendado. Se ela tem uma história familiar e ela é nulípara, está recomendado. Se ela é de raça negra e ela é nulípara, também está recomendado. Então, a gente deve considerar a utilização. E em quem não está recomendado? Nas pacientes que são baixo risco, que tiveram gravidezes não complicadas a termo em gestações anteriores. Essas pacientes a gente não recomenda. Uma outra coisa que a gente deve pensar para utilização de prevenção de pré-eclâmpsia é a suplementação de cálcio durante a gravidez. Essa é uma revisão Cochrane de 2014 também, e nessa revisão Cochrane ele chegou às seguintes conclusões. A suplementação de cálcio maior ou igual a 1 grama dia está associada com redução significante do risco de pré-eclâmpsia, particularmente para mulheres com baixa ingesta de cálcio.
O efeito do tratamento pode ser superestimado devido a pequenos estudos ou viés de publicação. Também reduz a ocorrência de parto prematuro, morte materna ou morbidade severa. Então, não é só a utilização do cálcio, ele não só diminui a pré-eclâmpsia, como também ele reduz parto prematuro, morte materna e morbidade severa. E outros autores consideram o risco aumentado de HELP síndrome. É pequeno, então existe um aumento aumentado de HELP síndrome, mas é um risco pequeno e não é levado em consideração em função de ser um risco bem baixo. A Organização Mundial de Saúde recomenda 1,5 a 2 gramas de cálcio para mulheres grávidas com baixa ingestão de cálcio. Então, nas mulheres que têm ingestão normal de cálcio, basta 1 grama, e nas que têm baixa ingestão de cálcio, 1,5 a 2 gramas. E existe uma evidência limitada que a suplementação com a baixa dose de cálcio reduz a incidência de pré-eclâmpsia, porém, há necessidade de novos estudos para confirmação. Então, até a baixa dosagem, 500 mg, 600 mg, existem trabalhos também que mostram que há também uma redução na incidência de pré-eclâmpsia. Bom, a gente falando sobre pré-eclâmpsia, a pré-eclâmpsia leve, o tratamento é ambulatorial. Então, a gente não precisa internar essa paciente, a gente pode tratar ambulatorialmente essa paciente. A avaliação laboratorial que a gente pede para essa paciente é essa: hemograma, urina 1, que é o sumário de urina, TJ, TGP, dehidrogenase lática, ureia, creatinina, ácido úrico, bilirrubinas, albumina e urocultura, para ver se a gente não está frente a um quadro de infecção urinária também. E tem a proteinúria de 24 horas, que não está aqui, mas tem proteinúria de 24 horas, que é um exame extremamente importante. Certo? Então, a gente precisa fazer a proteinúria de 24 horas para o diagnóstico de pré-eclâmpsia, Acredito que não esteja aqui a proteinúria de 24 horas, porque se ela já tem um diagnóstico, é porque ela já tem a proteinúria de 24 horas já feita. A pré-eclâmpsia grave o internamento, ela precisa ser internada. Paciente que tem pré-eclâmpsia grave, 160 por 110 de TA, ela precisa ter um internamento feito para que a gente acompanhe de perto esse neném, acompanhe de perto essa mãe, e daí a gente evitar que ela tenha as complicações graves da pré-eclâmpsia severa, que são edema agudo de pulmão, que são AVC. Então, existem várias complicações na paciente que tem pré-eclâmpsia severa. Quanto à dieta, então esse aqui é um dado que é interessante, porque a dieta, se você vai para a literatura internacional, eles recomendam a dieta normossódica. No entanto, aqui estou trazendo 3 trabalhos aqui, reportagens de hipertensão na gravidez do American College, a Força-Tarefa Europeia e tal. Mas o que acontece? A dieta normossódica do europeu é uma dieta de 5 a 7 gramas de sal ao dia. A dieta do brasileiro é de 12 a 15 gramas de sal ao dia. Então, a dieta que nós precisamos fazer para nossa paciente é uma dieta hipossódica, que seria uma dieta de 5 a 7 gramas, que seria a normossódica do europeu. Tá? Então, a gente não pode confundir isso, a gente não pode pensar que a gente pode dizer para a paciente comer o sal que ela quer comer, porque nós brasileiros, temos uma dieta hipersódica. Então, nós devemos recomendar à paciente uma dieta hipossódica para nós. Repouso. Existem poucos estudos, aqui tem uma revisão Cochrane de 2005, onde se encontrou 4 artigos só sobre isso, sobre repouso, com 449 mulheres, 2 artigos com 145 mulheres, repouso no leito versus repouso relativo. Quando você faz um repouso no leito versus repouso relativo, você não tem diferença nessas pacientes. Então, significa que a paciente não precisa ter um repouso no leito. Repousar o leito não resolve pré-eclâmpsia, não melhora pré-eclâmpsia, não resolve. Tem outros 2 artigos com 304 pacientes, comparando repouso relativo versus atividade normal, para deixar a paciente trabalhar, fazer tudo, fazer atividade física, pegar peso, fazer o que ela quiser. E aí sim, aí se viu que a paciente que tem pré-eclâmpsia, ela deve fazer um repouso relativo. Foi estatisticamente significante
o repouso relativo em relação à atividade normal. Então, a paciente precisa fazer um repouso relativo. O que se recomenda é que sejam 2 horas de repouso diário, fora as 8 horas de repouso do sono, da hora de dormir. Conduta. Então, no que a gente se baseia para tomar as condutas medicamentosas com esses pacientes? Aqui foi feita uma revisão sistemática da Cochrane também, e eles encontraram 46 estudos com 4.282 pacientes, e que quando você trata a paciente, você tem menor 50% no risco de hipertensão severa, mas também não houve diferença no risco de pré-eclâmpsia, de morte fetal intraútero, de parto prematuro ou CUR. Conclusão: não há evidência de que o tratamento da hipertensão leve ou moderada na gravidez seja efetivo. Bom, aí a gente tem que ver o seguinte: qual é o ponto de corte para tratamento com drogas, com terapia antihipertensiva na gravidez? O ponto de corte é 150 por 100. Por quê? Isso é baseado em um trabalho em que ele avaliou 28 pacientes que desenvolveram AVC, acidente vascular cerebral, e essas 28 pacientes, dessas 24, desenvolveram com pressões ao redor de 150 por 100. Então, paciente que tem 150% de TA, ela tem risco de desenvolvimento de AVC, e a gente precisa tratar essas pacientes para que elas não desenvolvam esse acidente vascular cerebral. Então, 150 por 100 a gente trata, e o goal, o que a gente quer, o ponto que a gente quer é manter essa pressão entre 120 e 130 e 70, 80, tá? Ou até 90 no máximo, tá ok? As drogas que nós utilizamos são todas essas drogas aqui. Algumas dessas drogas não tem aqui no Brasil. O Pindolol foi recentemente retirado do mercado. O Labetalol a gente não tem. O Labetalol e o Pindolol são beta-bloqueadores com ação simpática intrínseca. O que é essa ação simpática intrínseca? Ela mantém a frequência cardíaca normal. E a manutenção dessa frequência cardíaca normal, ela não diminui o débito cardíaco. Por isso que a gente não deve usar propanolol na gravidez, nem os outros beta-bloqueadores, porque eles diminuem o fluxo sanguíneo para o feto e dá crescimento intrauterino restrito. As medicações mais utilizadas são o metildopa. A metildopa é utilizada nessa dosagem de 500 mg a 3 gramas dia, dividida em 2 a 3 ou até 4 doses. Ela pode dar depressão, sedação e hipotensão postural. O Pindolol é usado na dose de 10 a 30 mg, também em 2 a 3 doses diárias. O principal efeito colateral é a cefaleia. O Pindolol eu acho uma droga muito boa, pena que tenha sido retirada no mercado recentemente. Então, o que a gente tem utilizado hoje em dia é metildopa. A hidralazina, hidroclorotiazida, só para quando você tem edema agudo de pulmão, então essas não devem ser utilizadas. A droga utilizada na crise hipertensiva, a mais frequente é a hidralazina. A hidralazina são 5 mg IV a cada 20 a 40 minutos, até 20 mg. E o labetalol nós não temos aqui, e a difedipina a gente também pode utilizar na dosagem de 10 a 30 mg, repetir com 45 minutos se for necessário. No tratamento da crise convulsiva. No tratamento da crise convulsiva nós temos 3 esquemas. O esquema de Pritchard é o mais antigo, que é o sulfato de magnésio a 50%, 4 gramas IV em bolos, seguido de 5 gramas em cada nádega. Isso aqui é doloroso, está relacionado com abscesso de nádega também, pela aplicação de um grande volume de medicação. Mas ele é bastante seguro, esse é um método bastante seguro, é um método que deve ser utilizado para transferência de pacientes. Se você vai transferir uma paciente de um lugar para outro e quer evitar que ela tenha uma crise convulsiva e ela está com uma pré-eclâmpsia severa, você pode usar o esquema de Pritchard e ele é muito bom. O esquema de Zussman, ele faz sulfato de magnésio a 50%, 4 gramas IV em bolos e 1 a 2 gramas IV por hora. Pronto. Esse é um esquema que foi bastante utilizado antes desse esquema do CIBAI. O que aconteceu com esse esquema do Zussman? Existe uma dose
de magnésio, que é a dose que é efetiva para evitar a crise convulsiva. E essa dose é de 7,3 a 7,5 miliequivalentes de magnésio. Quando a gente faz o Pritchard, você já dá essa dose de 7,3 a 7,5 miliequivalentes de potássio, de magnésio, desculpe, em cada nádega. Quando você faz o Zuspan, quando você faz a 4 gramas IV, dá aproximadamente 5 gramas de magnésio. Quando você faz a manutenção, é que você vai alcançar essas 7,5 miliequivalentes de magnésio na primeira hora. O que aconteceu? Com o Zuspan, 13% das pacientes ainda assim convulsionavam. Aí o Cibai teve a ideia inteligente de pegar e fazer 50% a mais. Se com 4 gramas eu tenho 5 miliequivalentes de magnésio, eu vou fazer 6 gramas, que eu vou ter 7,5 miliequivalentes de magnésio, e com isso ele diminuiu a chance de crise convulsiva. E ele faz também em bolos 2 a 3 gramas de IV por hora. Que a gente usa hoje em dia nós utilizamos esse esquema daqui, utilizando 2 gramas de IV por hora após essa primeira injeção. O tipo de parto é uma indicação obstétrica. Então, a paciente que tem hipertensão na gravidez, ela pode parir natural? Pode. Se ela tiver com um neném com boa vitalidade, se ela tiver em trabalho de parto, inclusive os partos costumam ser rápidos nessas pacientes. Então, é uma indicação obstétrica o tipo de parto. Agora, o momento de parto. A paciente que tem pré-eclâmpsia leve, ela pode ir até 37 semanas de idade gestacional. A paciente que tem pré-eclâmpsia grave, ela tem que ser interrompida com 34 semanas. Existem dois estudos que fizeram essa comparação e foram publicados em 2015, que é o HYPTATS 1 e 2. O HYPTATS 1 e 2, eles avaliaram o parto imediato versus a conduta expectante com monitorização nas pacientes que têm hipertensão, entre 34 e 37 semanas. Então, o que é que eles viram? Eles viram que quando você não segue isso daqui, você tem um risco aumentado de morbidade e mortalidade materna e perinatal. Então, a recomendação hoje é que pré-eclâmpsia leve, você vai até 37 semanas, e pré-eclâmpsia grave, você interrompa com 34 semanas. Bom, na hipertensão crônica, é uma outra coisa que é bem interessante. Todo mundo tem muito medo da hipertensão da pré-eclâmpsia, mas acha que a hipertensão crônica ela é mais benigna, ela é mais tranquila. Bom, até certo ponto, sim. A pré-eclâmpsia é mais grave do que a hipertensão crônica pura. No entanto, a hipertensão crônica também está associada a edema agudo de pulmão, também está associado à placenta prévia, também está associada à morte fetal intraútero, e a gente tem que estar pensando na interrupção dessas pacientes. O momento do parto da paciente que tem hipertensão crônica, sem medicamentos, é entre 38 e 39 semanas de idade gestacional, com evidência grau B. A paciente que está controlada com medicação, entre 37 e 39 semanas, também evidência grau B. A paciente de difícil controle, ou que existe ajustes de medicações frequentes, ela deve ser interrompida entre 36 e 37 semanas de idade gestacional, também com evidência grau B dessas interrupções. Então, a gente tem que estar também pensando na interrupção dessas gravidezes com pacientes com hipertensão crônica. Então, era essa a minha mensagem por hoje. Muito obrigado. Até logo. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.